Com a estimativa da Organização Mundial da Saúde de que 4 milhões de pessoas sejam infectadas pelo vírus Zika no continente americano em 2016, são muitas as dúvidas sobre a doença recém-chegada ao Brasil. O Zika passou a ser assunto nos lares brasileiros depois da associação do vírus a diversos casos de microcefalia em recém-nascidos. Por enquanto, a certeza é que o vírus é transmitido pelo Aedes aegypti, mas outras formas de transmissão estão sendo pesquisadas. O diretor da Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Maerovitch, respondeu às principais perguntas sobre o vírus Zika para esclarecer as dúvidas da população. Zika, dengue e chikungunya são 3 doenças diferentes, causadas por vírus diferentes, transmitidos pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Elas têm semelhanças, podem ser confundidas, na medida em que todas podem causar febre, todas podem dar manchas no corpo, dores no corpo, dor de cabeça. No entanto, cada um tem uma marca mais característica. Dengue, que é a nossa velha conhecida, tem como marcas características a dor de cabeça muito forte, especialmente atrás dos olhos, febre alta e dores no corpo inteiro. Em geral, dores muito fortes do corpo inteiro. O chikungunya, que é de conhecimento mais recente no Brasil, tem como a sua marca principal a dor nas articulações e a dificuldade de caminhar, inclusive a dificuldade de ficar em pé. A pessoa tende a ficar com o corpo curvo, deitar na cama. Muitas vezes ela mal consegue segurar objetos para escovar os dentes, para comer, porque as articulações doem muito. No caso de Zika, a marca principal são as manchas na pele que aparecem antes da febre, em geral acompanhadas de coceira no corpo e vermelhidão nos olhos. A forma que nós temos hoje de identificar a infecção pelo vírus Zika é um exame chamado de biologia molecular, que ele identifica a presença de material genético do vírus, ou seja, daquele material que permite ao vírus se reproduzir. Então, essa é a maneira mais eficaz de identificar o vírus. Nós já tivemos vários casos em que foi identificado o vírus presente em crianças que nasceram com microcefalia, como também em algumas pessoas, foram poucas, que morreram em função da infecção pelo vírus Zika. Então, essas coisas têm demonstrado a relação direta entre a infecção pelo vírus Zika, a microcefalia e também a ocorrência de casos graves de doença relacionadas a esse vírus. Em geral, quando a pessoa começa a ter algum tipo desses sintomas, pode haver dúvida sobre se é Zika, se é dengue, se é chikungunya ou se é uma outra doença. Então é importante que se hidrate bem, não tome medicamentos sem saber o que for, se for necessário tomar um analgésico, desde que esse analgésico não contenha o ácido acetil salicílico, porque isso pode dar sangramentos em caso de dengue e mesmo em caso de Zika, e procure o serviço de saúde para ser diagnosticada e ser orientada. Mulheres com Zika não podem amamentar? Mentira! Embora já se tenha identificado o vírus no leite materno, não houve até o momento relatos de transmissão do vírus Zika para o bebê na amamentação. A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, coordenada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, afirma que, por conta de todos os benefícios que o leite materno traz ao recém-nascido, incluindo o aumento da imunidade, a amamentação deve ser encorajada e incentivada, mesmo em áreas endêmicas para o vírus Zika. O aumento de casos de microcefalia foi causado por vacinas contra a rubéola vencidas? Mentira! O Ministério da Saúde diz que nenhuma vacina com vírus atenuado, como é o caso da vacina contra a rubéola, é aplicada em gestante. Além disso, não há registro na literatura médica nacional e internacional sobre a associação do uso de vacinas com a microcefalia. Em novembro do ano passado, o Ministério da Saúde confirmou que a infecção por Zika em gestante é capaz de provocar microcefalia.
Desta forma, a chegada do vírus no Brasil foi o que causou o aumento inesperado do nascimento de crianças com a má formação. A infecção é mais perigosa para crianças com até 7 anos? Mentira! Circularam em mensagens no WhatsApp áudios mencionando que crianças menores de 7 anos e idosos estariam mais vulneráveis a sintomas neurológicos decorrentes do Zika vírus. Segundo a Fiocruz, essas informações não têm fundamentação científica. A Fundação esclarece que, assim como outros vírus, a exemplo da varicela, do enterovírus e da herpes, o Zika poderia causar um pequeno percentual complicações clínicas e neurológicas em adultos e crianças, sem distinção de idade. Você pode ter sido contaminado pelo Zika vírus e não saber? Verdade. Mais de 80% das pessoas infectadas pelo Zika vírus não apresentam sintomas. Isso dificulta a contabilização dos casos pelo governo brasileiro. Para o restante dos infectados, os sintomas são febre leve e manchas vermelhas pelo corpo com coceira. Muitas vezes, a pessoa também apresenta conjuntivite, dores musculares nas articulações, com um mal-estar que começa entre 2 e 7 dias após a picada do mosquito infectado. O Zika pode ser transmitido pela saliva ou pela urina? Não há resposta conclusiva. A Fiocruz divulgou recentemente resultados de estudo que mostra a presença do Zika vírus ativo, ou seja, com o potencial de provocar a infecção em amostras de saliva e de urina. A Fundação ainda pesquisa a possibilidade de a saliva e a urina serem meios de transmissão.